Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Eu sou formado na área de segurança do trabalho como técnico em segurança do trabalho. Estou ativo na função, na profissão, onde eu faço gestão de segurança e saúde e de diversos documentos, né, que se trata referente à segurança e saúde, tais como PGRs, PCMSOs, ficha de EPIs, PPPs, LTCATs, laudos ergonômicos, e dentre outros, aonde eu ajudo nas elaborações, acompanho as elaborações, as medições ambientais, certo? Nós daremos continuidade referente à documentação. No vídeo anterior nós tratamos sobre documentações e PGRs e dentre outros, certo? Diversos documentos que se faça necessário, a elaboração que deve ter, as empresas está fazendo interface entre uma e outra, tanto a contratante quanto a contratada, as terceirizadas, compartilhando as informações e documentações também para um bom funcionamento da empresa referente à segurança e saúde ali no local, certo? Então nós daremos continuidade, vamos falar aqui do item 1.6 da apresentação e de informação digital e digitalização de documentos, que é um termo muito importante, né? Hoje nós temos os PGRs, LTCATs, PCMSOs, tudo funcionando de forma digital, certo? Alguns documentos que podem ser digitalizados também. Posso citar um exemplo aí das fichas de EPIs. Ao terminar de ser preenchida e assinada pelos colaboradores, né, digitaliza essa ficha e deixa à disposição da empresa, do RH e de uma possível fiscalização também, certo? Podemos citar outro documento que pode ser digitalizado, as permissões para trabalho em altura, alguns expensões de trabalhos, certo? Alguns checklists e dentre outros de documentos, um universo de documentos que o setor de segurança e saúde ele faz a gestão e ministra, certo? Faz aí a gestão de todas essas documentações. No item 1.6.1, as organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em forma digital, certo? Conforme o modelo aprovado pela segurança do trabalho, pelo setor de segurança do trabalho, ouvidoria, a CIT, certo? Muito importante e que as empresas tenham atenção nisso. Hoje as suas fiscalizações, as inspeções, elas estão acontecendo mais via digital. A empresa é solicitada a apresentar esses documentos. Esses documentos podem e devem também estar no E-Social, uma plataforma, né, informada ao governo, e ali os fiscais de segurança do trabalho realizam as devidas inspeções, né, fiscalizações ali de documentação, e pode ocorrer também as inspeções, as fiscalizações em loco, certo? Esses modelos aprovados pelo setor de segurança do trabalho devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização, certo? Então deve ser considerado isso sem burocracia, para que os fiscais, o Ministério da Economia, representado aí pelos fiscais do trabalho, de segurança e saúde do trabalho, eles tenham condições e fácil acesso a essas documentações, certo? Item 1.6.2, os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e armazenados em meio digital, com certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP,
Isso se trata ICP Brasil, normatizada por lei específica. O que quer dizer isso? Esses documentos previstos nas NRs, PGRs, LTCATs, laudos ergonômicos, laudos de insalubridade, programa de proteção respiratória, que é o PPR, o programa de proteção auditiva, certo? Todos esses devem ser facilitados sem a burocracia e com certificado digital em meio de âmbito da infraestrutura de chaves públicas que os fiscais têm acesso, livre acesso, para verificar como que está sendo a atuação das empresas referente à segurança e saúde do trabalho, certo? Quando se trata de gestão de documentos, elaborações de documentos, que é pertinente, que devem ser elaboradas e são obrigatórias as elaborações desses documentos, certo? Muito bem, meus amigos, então muito importante nisso. Em certificado digital, os documentos são de meio digital, com certificado digital, que o próprio órgão público, o órgão brasileiro, ICP, ele tenha o acesso e tenha o certificado de garantia, que não é um documento, digamos assim, com falsidade, é um documento elaborado e que seja verdadeiro o que foi elaborado esses documentos. Então é muito importante que nós tenhamos as devidas atenções nesses armazenamentos em meio digital, tá bom? E que seja um documento idôneo. Muito bem. No item 1.6.3.1, o processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade, o trava-língua, confidencialidade do documento digital, ou seja, esse documento ele deve ter acesso somente à empresa que é portador desse documento, elaborado por ela, ou que seja elaborado pela empresa de consultoria de segurança e saúde do trabalho, mas que seja as informações confidenciais, certo? E o acesso ao órgão público do Ministério do Trabalho e Emprego, ou Ministério da Economia. Então, esse documento digital, ele não é para ser divulgado de maneira pública, certo? Ou seja, que pessoas com má fé chega tendo uma alteração nesse documento e dentre outros, com emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP. Então, muito importante que tenhamos atenção sobre ser confidencial, que esse documento somente os envolvidos têm acesso. A área de segurança e saúde do trabalho, ou a empresa de consultoria de segurança e saúde, RH, e juntamente com o órgão público do governo que trata e que faz a gestão de segurança e saúde do trabalho a bem tanto dos colaboradores quanto da empresa, certo? O item 1.6.3.2, os empregadores que optarem pela guarda de documentos prevista no caput devem manter os originais conforme previsão em lei. Ou seja, mas o que é caput, certo? Então vamos ter assim uma breve explicação de caput, certo? É um documento previsto no artigo 138 e somente a fase inicial, ou seja, um documento que deve ser confidencial, um documento que deve ter seriedade, e ninguém pode ter acesso ou ter falsidade sobre ele, ou um documento com falsidade ideológica, certo? Então tem que ter muita atenção sobre isso, sobre a atenção desse documento, É um termo de latim que retrata sobre uma anatomia, significado cabeça, extremidade, a parte superior, ou seja, então
uma lei que prevê, que dita as demais leis, né, como arquivamento desses documentos. Em um outro momento falaremos mais sobre isso. Então, quando se trata no meio jurídico, né, um termo que designa parte inicial ou título do cabeçalho. Então, conforme está previsto, né, no caput, sobre confiabilidade, que seja confidencial, que seja um documento idôneo, sem falsidade, ok? Muito bem. Item 1.6.4, o empregador deve garantir a preservação de todos os documentos, digitais ou digitalizados, por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar a qualquer tempo a sua validade jurídica, ou seja, como diz nos trechos anteriores, uma falsidade ideológica que não dá validade a um documento jurídico, né, torna aí uma situação que pode gerar multa e gerar até assim sanções, né, algumas penalidades entre os envolvidos, quer seja a empresa de consultoria de segurança e saúde do trabalho, a área de segurança e saúde do trabalho da empresa, RH, né, e a própria empresa, que é quem pediu a elaboração do documento através, seja do SESMIT ou da empresa de consultoria de segurança e saúde no trabalho, certo? Então, a validade tem que ser jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irrestabilidade, privacidade e interoperabilidade. Então, são palavras que praticamente trava-línguas, né? Mas tem que ter disponibilidade, rastreabilidade, ou seja, rastrear, seja de onde tiver, tem que ser rastreado, né? São documentos que tem que ter valor jurídico, certo? O item 1.6.5, o empregador deve garantir a expensão do trabalho amplo e irrestrito, acesso a todos os documentos digitalizados ou digitais. Então, deve garantir essa expensão de documentos e também, se possível for, a expensão em loco, certo? Dos campos de trabalho, das máquinas e equipamentos, setores de trabalho, não deve fornecer dificuldade sem facilidade, tanto em loco, a expensão, quanto a expensão de documentações, certo? O item 1.6.5.1, para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso destes às informações de modo a atender os objetivos da norma específica, certo? Então, documentos que seja da norma NR1, PGR, que seja do NR9, que é prevenção, né, dos riscos ambientais, ou da NR15, que são os laudos de insalubridade, ou da NR17, laudos ergonômicos e assim por diante. Então, os seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso dessas informações, certo? Então, não tem que ocultar ou omitir nada referente aos trabalhadores, as informações específicas, seja do PGR, PCMSO, laudos ergonômicos, PPP e dentre outros, certo? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui referente a esses documentos digitais ou digitalizados, né? E eu quero uma oportunidade fazer um vídeo, né? Falar sobre essas palavras permanentemente, autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, né? O significado de cada um, que vai justificar, fazer jus a esse item 1.6.4, certo? Então, terminamos aqui referente a esse comentário, mais um trecho da NR1.
Peço a vocês que se inscrevam aí no canal, comentem, compartilhem, curtem. E mais uma vez quero dizer a vocês devem utilizar os EPIs, certo? Cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente. E lembre-se mais uma vez, o acidente, o sinistro acontece quando a prevenção falha. Nenhum recorde de produção justificará um acidente, seja ele leve ou morte. Então, segue aquele abraço, até a próxima.